Pronto, decolou. Está no ar mais uma edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda São José do Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades do Brasil e do mundo também, por que não? E o nosso programa também está no Facebook. Você pode assistir a nossa transmissão ao vivo através de smartphones, onde você estiver. E você pode interagir com o nosso programa, participando, enviando perguntas, observações, fazendo críticas, sugestões, o que você quiser. Pode já começar já, enviar já. Basta acessar no Facebook a página da TV Rio Preto no Facebook e aí você vai ver o nosso programa ao vivo e pode interagir conosco. É muito bacana quando você interage conosco, envia perguntas, observações. Ontem tivemos muitas perguntas e observações recebidas aqui no estúdio e é sempre muito gostoso sentir essa receptividade de vocês. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto realmente importante e do qual as pessoas gostam muito, né? Qualidade de vida, etc. Qualidade de vida obtida através, por exemplo, da boa arborização. Nós vamos conversar um pouco sobre o viveiro municipal. Na verdade, um trabalho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São José do Rio Preto e do próprio viveiro municipal, no sentido de popularizar a distribuição de mudas, fazer com que essa distribuição de mudas não apenas chegue às pessoas, mas depois, as pessoas sejam conscientizadas para cuidar dessas mudas. A gente estava conversando exatamente sobre isso agora, e isso é realmente muito importante. Deixa eu apresentar nossos dois convidados de hoje aqui. Está aqui o Otton Garcia Arruda, que é engenheiro agrônomo da Secretaria do Meio Ambiente. Otton, muito obrigado pela sua presença em nosso programa mais uma vez, tá certo? E a Carla Regina Zocal, diretora do Viveiro Municipal. A Carla está vindo pela primeira vez no nosso programa, espero que você volte outras vezes, viu, Carla? Obrigada. Assim como espero que as pessoas que recorrem ao Viveiro Municipal para arborizar melhor a cidade, continuam recorrendo outras vezes ao viveiro municipal para receber mudas e com isso contribuir com a cidade, né? Contribuir com o meio ambiente da cidade. Dizem que Rio Preto não tem um índice de área verde ainda muito bom, não é adequado ainda, mas estamos caminhando bastante nesse sentido. Eu tenho a impressão que o viveiro municipal tem colaborado nesse sentido. Eu queria começar o programa falando exatamente isso. Quer dizer, ainda não chegamos na área verde necessária para a cidade, que é sempre melhor ter mais, etc. Mas vamos chegar, não é isso? Sim, obrigado pela presença. Boa tarde, obrigada a todos. Depende com o que nós estamos, né, comparando, né? Hoje nós estamos com 1,1 do nosso último censo arbóreo, 1,1 árvores por residência, né? Mas não é pouco, né? Não é pouco, mas nós estamos numa região onde a sensação térmica é muito grande, né? Então, em comparação com outras cidades, a gente vai precisar realmente de mais arborização. Mas o viveiro municipal, ele cuida, né, de produção de muda para que sejam plantadas nas áreas públicas, né, pela prefeitura, pela parte pública nossa, e incentivar a arborização. Principalmente quando o município vai nos procurar, é para plantar na casa dele, né, onde ele vai realmente, efetivamente cuidar. Ou no seu quintal também, a gente tem algumas coisas frutíferas que o pessoal também gosta de estar fazendo um pomarzinho lá no fundo, né? Nós doamos cerca de 1.300 a 1.500 mudas, isso pode variar, né? Nesse período agora nós estamos em estiagem, então quem puder às vezes esse número que você falou durante que período? Por mês. Puxa, bacana, hein? Por mês, tá? Nós doamos e a maioria delas mudas próprias para calçada, né? Nós temos também as nativas que são usadas para recomposição florestal, que geralmente é usada pela própria prefeitura, né, pelos nossos órgãos. Mas a maioria que o pessoal pega lá da frente, tem algumas nativas sim, mas a maioria é própria para calçada. Bacana. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre árvores frutíferas, que é uma questão bem delicada, não pode colocar em calçadas, etc. E também sobre a questão da fiação elétrica, essa coisa toda que você também pode nos dar orientações, sobretudo para as pessoas não cometerem erros, mas cometido o erro ali, quem vai acabar pagando esse erro vai ser a árvore depois, né? Isso. Se plantado no lugar errado, né? Otton, obrigado pela sua presença mais uma vez em nosso programa. Queria começar exatamente sobre isso. E aí, vamos chegar um dia nesse ponto de que Rio Preto atinja o nível de arborização recomendado pelas organizações mundiais de saúde, das Nações Unidas, qualquer coisa assim. Parece que existe uma orientação de, não sei se são 12 metros quadrados por habitante, qualquer coisa assim. Francamente, eu não conheço esse número, mas chegaremos a esse ponto um dia? Bom, estamos trabalhando muito sério. Isso que a Carla lembrou é importante. Isso, nós estamos falando de uma região que
o calorzinho nosso aqui passa de 40 tranquilo, né? Ah, sim, com certeza, né? A cidade de Rio Preto podemos considerar sim que é uma cidade bem arborizada, né? Não estamos ainda no nível de cidades altamente arborizadas, como Londrina, como João Pessoa, mas regionalmente nós somos uma cidade considerada muito bem arborizada, né? Nós tentamos trabalhar, atingir o índice de 20% de projeção de copa ao longo do nosso perímetro urbano e atualmente nós estamos com aproximadamente 17%. Então já houve uma grande melhora, né? Através de diversos projetos, campanhas, mutirões de plantio e lentamente estamos e com certeza vamos alcançar sim ótimos índices de arborização urbana para a nossa cidade. A gente precisa muito disso, não é verdade? Tem algumas regiões da cidade que a gente percebe que a arborização é notável, que ela é boa, né? A gente percebe em alguns locais da cidade que tem bastante árvore, em outros nem tanto, etc. Tem alguma região da cidade mais grave, desperta mais preocupação em relação a isso? Bom, bairros mais antigos já têm o costume de serem mais arborizados ou possuírem uma arborização mais consolidada, né? Ou bairros mais novos estão ainda em processo de arborização, de um novo reflorestamento, mas a gente tem notado, principalmente a partir do nosso censo, dos nossos estudos que nós estamos sempre fazendo, a região central da cidade é uma região bem menos arborizada, né? Principalmente por causa do comércio, né? Muitas vezes o próprio comerciante, o proprietário, ele acha que a presença de uma árvore em frente ao seu imóvel vai atrapalhar a fachada do seu bem, do seu propriedade. Depois ele liga lá para reclamar que está muito sol, né? Depois ele liga para reclamar que está muito sol, mas pelo contrário, a gente tem notado que muitas lojas no centro da cidade que possuem uma árvore bem frondosa na sua frente, a população para lá embaixo para conversar e acaba visualizando melhor o que ele tem na sua loja, né? Porque se você vai no comércio ali meio-dia, você vai somente onde você quer e vai embora, né? Você não tem tempo para ver, para conversar, para analisar as vitrines das lojas, porque é muito quente, né? Vocês, agrônomos, sabem disso que eu vou falar agora com certeza, né? Certamente a sombra de uma árvore é diferente, né? A gente se sente melhor ali embaixo de uma árvore do que, por exemplo, se você estiver embaixo de um toldo, né? É uma outra sombra, não é isso? Não, com certeza, né? A árvore, ela tem essa capacidade do seu sistema radicular buscar essa água perdida no subsolo e ela traz essa água de novo e perde por evaporação pelas suas folhas. Então, em média, pode-se dizer que um ambiente mais arborizado, ele pode ser de 5 a 7 graus mais fresco, de uma temperatura mais amena do que de um local a pleno sol sobre o asfalto, né? Os benefícios da arborização urbana são enormes, é muito importante a gente está trabalhando na arborização, né? Sem dúvida. Bom, a notícia aqui é que o Viveiro Municipal de São José do Rio Preto é uma das boas práticas de São Paulo, não é isso? Definidas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente por meio do programa Município Verde Azul. Eu vou perguntar para Carla, que boas práticas são essas? Por que o Viveiro foi agraciado com esse título aí, né, de realizar essas boas práticas em São José do Rio Preto? Fala um pouquinho sobre isso, Carla. Olha, primeiro, não é toda cidade, né, toda grande cidade que tem um viveiro, né, que doa muda, né, de forma gratuita para incentivar, né? Isso que é importante, né? As mudas oferecidas pelo viveiro são gratuitas, a população vai lá buscar, claro que a pessoa se identifica apenas e daí pode levar embora. Eu te explico, né? A gente precisa de um comprovante de residência, né? As mudas são apenas para moradores de Rio Preto, o viveiro é municipal, ele não é regional, né? Claro. Então, não é toda cidade que conta com uma estrutura do tamanho do viveiro, tá? Nós estamos à margem da represa, né? Então, captamos água de lá, água não é tratada especificamente, não se perde uma água já potável, né? Para isso daí. Algumas coisas técnicas, quem fala, né, sobre isso é o viveiro, né? Mas recebemos a visita e uma boa pontuação do município Verde Azul com relação a isso, né? E tivemos essa grata surpresa de ontem, né, uma notícia fresca, né, que a gente conseguiu atingir isso e vamos ainda trabalhar muito mais. Temos muito por fazer ainda, né? Sem dúvida. Mas já estamos muito felizes com que o trabalho foi reconhecido, né, pelo município. Cara, que bacana. As pessoas normalmente vão, você está me dizendo que mais de 1.000 mudas são distribuídas mensalmente aqui em São José do Rio Preto. Em alguns períodos do ano, imagino que isso seja até maior, né? Seja até maior. Agora é uma coisa de estiagem, está mais difícil, né?
mas a gente sempre destaca a importância das pessoas realmente serem conscientizadas para cuidar da árvore. A gente estava até conversando aqui, antes de a gente começar o programa, sobre isso, né? Quer dizer, não adianta plantar e deixar lá. A árvore é uma criança, né? Alguém tem que cuidar muito bem dela. E essa orientação é dada para os municípios? Ela é dada. Munícipes? Como é que é isso? Isso. Geralmente, grande parte da população chega lá e pergunta por uma muda específica. Tem tal muda? Tá? Então, a gente devolve a pergunta, onde você vai plantar? Porque você tem que analisar vários fatores. Você não, eu gosto daquela muda, mas de repente o lugar que eu vou plantar lá na minha casa não comporta. Tá? Então, a gente começa a perguntar, tem fiação? Que largura que é essa calçada? Você já tem uma outra árvore? Tem um poste? Que dimensão que você tem? Então, aí, de repente, ele descobre que a árvore, a muda que ele solicitou não é apropriada para ele. Né? Então, na grande maioria, a gente consegue ter esse convencimento. Certo. Lá a gente tem a distribuição da cartilha, né, de arborização ambiental, onde ela consta todos esses dados, como podar, onde plantar, como, né? Então, a gente consegue estar passando isso para o munícipe. Então, todas essas informações, né, elas são acessíveis, a gente tem o site, tem telefones, tanto do viveiro como lá na parte técnica da secretaria. Então, assim, basta procurar tudo de forma gratuita, tá? E o importante frisar, faça essa pesquisa antes de plantar. Porque, como nós já dissemos aqui, depois o maior prejudicado é a árvore. Então, a gente procura mostrar isso para quem vai plantar. Você pensou nisso? Ó. Não pensei então. Nós estamos aqui para falar pela árvore, né? Do que ela necessita. Alguém tem que defender a árvore. Alguém tem, né? Então... Legal. Isso é muito importante, né? Não se trata de uma questão de modismo, né? A pessoa pedir uma árvore porque agora está na moda. Porque é gozado isso, até isso, a arborização também tem moda, né? A gente vê, historicamente, períodos de Rio Preto, em que existia moda de se plantar determinada espécie, né? A sibipiruna já fez muito sucesso no passado, em outras épocas, outras árvores e tal. Existe isso mesmo que eu estou falando? Tem uma tendência de... Acho que parece algum meio de divulgação, televisão. Principalmente as que têm flores, né? O pessoal, na época da floração, o pessoal já lembra disso bastante, né? Temos a quaresmeira que está com uma certa dificuldade aqui em Rio Preto, né? Nós discutimos sempre isso, quando ela está sozinha, isolada, ela não está conseguindo, tá? Se desenvolver por causa do intenso calor. Isso a gente já consegui detectar desde 2013, que a gente está acompanhando isso. Ela chega às vezes até 3 anos e ela começa a morrer. Mas na época dela, né, que é a quaresma, lembra... Então, ver todo mundo a flor roxa, todo mundo fica apaixonado. Então, realmente, tem alguma coisa disso. E no passado, como o Otton disse, na questão também da área central, tinha muita canelinha. Né? E na década de 70 nós tivemos um problema, tá? Que elas tiveram que ser erradicadas. Então, por isso que a gente também tem esse cuidado. Aqui o pessoal gosta muito de oiti, que foi muito... disseminado e se adaptou muito à cidade por causa do calor. Então, todo mundo, né... Ela não dá flor, mas dá o pessoal gosta de dar uma poda diferente, então existe isso sim. Sobre poda de árvore também a gente pode falar daqui a pouco, porque tem um trabalho muito bem feito pela Secretaria, orientando pessoas, inclusive, a trabalharem nessa lida, né? Mas, Otton, fala um pouco sobre isso. O que está acontecendo com a quaresmeira, então, gente? Não sabia disso? Dá para salvar esse problema aí? Bom, exatamente como a gente está comentando, existem modas, existem momentos que uma determinada arborização é mais buscada, né? No caso da quaresmeira, nós temos notado, a partir dos nossos últimos censos arbóreos que a gente costuma fazer aqui em Rio Preto, que muitas árvores dessa espécie não estão conseguindo atingir a fase adulta, né? Então, em algumas pesquisas, revisões bibliográficas e estudos científicos, mostram, né, que como ela é uma árvore um pouco mais destinada, a origem dela, ela é nativa do estado de São Paulo, mas de regiões mais costeiras, regiões de altitudes mais elevadas. Então, ou seja, onde a altitude é mais elevada, o clima é mais ameno. Como ultimamente nossa temperatura média anual de Rio Preto é bastante elevada, essas árvores às vezes acabam não atingindo a fase adulta, né? Porque ela não está encontrando as condições climáticas adequadas. A gente tem notado que ela tem saído melhor, geralmente em bairros onde já existe uma arborização um pouco mais consolidada e que a própria sombra das árvores ao entorno sombreiem e propiciem melhores condições para o seu desenvolvimento. Geralmente, quando ela está plantada a pleno sol,
ela está sofrendo mais, né? Ela não consegue se desenvolver. Claro que isso está aliado à arborização em áreas urbanas, onde a cova, o local onde ela se encontra, é um ambiente confinado, é um ambiente muito restrito. Então isso acaba limitando muito o sistema radicular a absorver água, né? Então isso influencia bastante. Então a gente tem notado, né, que algumas árvores não estão se desenvolvendo como a gente gostaria, né? Sem dúvida. Importante as pessoas estarem sempre ligadas nessas informações, né, essa coisa toda. Você já reparou o solzinho que está lá fora agora, né? Nós estamos no inverno, né? Agora, certamente nós estamos próximo dos 35 graus, qualquer coisa assim. Às vezes a gente vê na televisão que amanhã a temperatura em Rio Preto a máxima vai chegar de 27 graus, 26. Chega aqui, a gente não vê que não é assim, né? O calor aqui nosso é realmente impressionante. Deixa eu pedir licença de vocês para a gente fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco para continuar conversando sobre tantos assuntos tão importantes quanto esse aqui. Tá bom? A gente volta em um minutinho, rapidinho. Navarro Building, obra pronta, últimos detalhes. Muito mais do que salas comerciais no principal eixo de ligação da Avenida Alberto Andaló para a Zona Sul de Rio Preto, com toda a estrutura de que o seu negócio não abre mão em segurança, facilidades e conveniência. Agora faça as contas. Quanto custaria toda essa praticidade em um imóvel isolado? O centro empresarial mais avançado de Rio Preto é também a decisão mais econômica e inteligente. Aproveite, últimas unidades. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Bar Sete Copas, 24 anos de tradição. Aberto de segunda a sexta, das 11 às 13h30 e após às 18 horas. Refeições e marmitex todos os dias. Bar Sete Copas, Rua Pedro Amaral, 1141, Parque Industrial. Fone 17 3231 6993. Estamos de volta com Opinião Cidade, conversando hoje aqui com o Otton Garcia Arruda, engenheiro agrônomo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e a Carla Regina Zocal, que é diretora do Viveiro Municipal. Tem tanto assunto para a gente conversar que agora no intervalo mesmo a gente já estava, vamos falar sobre isso, sobre aquilo, tem um monte de coisa e tal. A questão das árvores frutíferas, por exemplo. A arborização das vias públicas não recomenda esse tipo de árvore, né? Tem gente que até, talvez com pouco conhecimento em relação a isso, fala assim, mas seria bacana se tivesse aí mangueiras, jabuticabeiras, cajueiros plantados ao longo da via pública, seria muito bacana. Mas não é que seja proibido, né, Otton? Mas não se indica isso, né? E tem várias razões para não se indicar isso mesmo. Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. Você e a Carla, por favor. Exatamente. O mais interessante é que a gente possa deixar árvores frutíferas mais para áreas verdes, né, para parques, um local onde tem uma área livre maior, né? Não é indicado o plantio de árvores frutíferas de frente à sua residência por uma série de aspectos, principalmente problemas de sujeira, né? Imagina cair uma manga, uma jaca em cima de um carro, pode causar sérios problemas. Pessoas, às vezes, com maior dificuldade de locomoção podem causar escorregões, né? Já houve alguns casos na cidade de pessoas que tiveram fratura porque escorregaram num fruto, né? Então, vamos evitar plantios, principalmente de espécies frutíferas cuja fruta é muito grande, de frente às suas residências, né? Existem também muitos conflitos entre próprios vizinhos, onde um não quer que o vizinho roube a fruta da casa dele, ou não quer que a criançada saia brincando e tome as frutas, né? Então, não é muito indicado o plantio de espécies frutíferas de frente à sua casa, né? E vamos melhor deixar para uma área mais destinada, mais adequada para isso, né? É isso, né, Carla? Quais seriam hoje as espécies mais indicadas para a arborização de ruas em Rio Preto? Fala um pouquinho sobre isso. Não frutíferas. Sim. Olha, é aquilo que eu te disse, a gente tem que ver primeiro o local, né? Então, se a gente vai trabalhar com a calçada... Do lado de fiação elétrica, por exemplo. A gente indica a muda de pequeno porte, que pode chegar de 4 a 6 metros. Tá? Então, aí as avenidas, por exemplo, as ruas que tem muita circulação,
Então a gente indica uma poda mais, uma árvore que já tenha uma copa mais piramidal, por causa de grande circulação de veículos, às vezes linha de ônibus e tudo mais. Então isso vai variar. Se você não tem fio, mas você também tem que observar a questão da metragem da calçada, da largura da calçada. Certo. Porque a princípio, né, a calçada é para o transeunte. Já pensou você se deparar só com a árvore, não tem onde passar, você ter que descer da calçada para passar, tá? Então a gente também tem que tomar cuidado com isso. Há locais em que isso ocorre, às vezes a pessoa tem dificuldade para passar, né? Então, infelizmente, tem lugares, né, que não houve planejamento, que realmente não cabe nem a árvore, tá? Não é só você escolher o porte, às vezes não cabe a própria árvore, né, em detrimento ao munícipe. Mas, e aí nesses locais onde a gente tem uma calçada aí de pelo menos 2 metros, às vezes um pouquinho mais, você dá um espaçamento maior entre mudas, tá? E você pode ter uma de médio porte, que pode chegar até de 10 a 12. A de grande porte, a gente vê muito que o pessoal chega lá, eles acham que pequeno porte é do tamanho de uma pessoa adulta. Não, mas pode chegar até 6 metros, eu achei que chegava 1,80 m, 2 metros. Então a gente vê essa confusão. Não, eu quero no máximo uma de médio porte. E aí tem fiação, mas você sabe que a fiação pode. Essa muda pode chegar até 12 metros? Ah, não, mas eu achava que ficava até nos 3. Então, e tomar cuidado, né, com essa questão não só dos frutos comestíveis, mas tem outras árvores também que tem outro tipo, pode atrair morcegos, né? Então o viveiro faz toda essa... Morcegos, abelhas... Isso, né? Que hoje tem muita gente alérgica, exato, tudo, né? Ou até, tem por exemplo, flor de maio, né? Que ela tem não é fruto comestível, mas se cair em cima de um carro, né? Então a gente tem todo esse cuidado, a parte técnica, para que as mudas oferecidas pelo viveiro sejam apropriadas, tá, para a nossa... Tem um outro problema também, Carla, que em alguns passeios públicos, por exemplo, que a gente percebe que a espécie, ou não é uma espécie, não foi plantada uma espécie indicada, ou a maneira de plantio não foi adequada, porque às vezes chega a estragar a calçada, chega a levantar para... o petit pavé, as pedras da calçada, né? Isso acontece também, né? Queria que você e o Otton comentassem isso. E aí, nesse caso, tem alguma técnica especial para se evitar esse tipo de problema, que acaba também causando problema para o transeunte, a pessoa pode até tropeçar naquilo, etc. É bem complicado isso também. Sim. Bom, caso o munícipe, né, deseje retirar sua muda do viveiro, ele também vai sair de lá com uma cartilha que a gente indica as boas práticas de plantio, né? Primeiro fato é não plantar muito superficial. Abrir uma cova de pelo menos 60 por 60 por 60 para que essa árvore, a partir do momento que ela vença o torrão, ela encontre um solo levemente preparado e adequado para ela. Então, não plantar essas árvores muito raso, certo? E um grande erro também que ocorre, a população tem o costume de não deixar um espaçamento, chamado que a gente costumariamente chama de requadro, ao entorno da muda. É essencial que se deixe um requadro, um espaço mínimo de 50 centímetros ao redor da muda. Isso para efeito de rega? Para efeito de infiltração de água, certo, trocas gasosas pelo sistema radicular e, caso isso seja realizado, vai evitar que essa raiz venha vir à superfície e quebrar a calçada. Claro. Então o pessoal às vezes pega e acimenta em torno da árvore para ela não quebrar a calçada, mas é exatamente ao contrário. Deixando-se um espaço livre para infiltração de água e trocas gasosas, esse sistema radicular muito raramente vai vir a aflorar e quebrar a calçada futuramente. Tá? Me parece também que pode ser um erro que algumas pessoas possam cometer, tentar confinar a árvore embaixo da terra, né? Tentar limitar ela com vaso, ou com tubo, né? Hoje a gente tem o tubo. Então, isso. Esse tubo, além de confinar, ele vem de fábrica com essa metragem muito pequena. Então, ele é quadradinho assim e ainda depois que tem o tubo. Ele não é feito para isso. Né? E aí depois ela vai crescer e vai levar o tubo junto. Né? Então, é uma forma errada do pessoal achar que aquilo lá vai fazer. Mas como o Otto estava dizendo, se já fizer, né, a cova, primeiro, a escolha da muda certa. Não dá para plantar ficus, por exemplo, a gente já sabe, né, Otto? Não tem como. Ela procura, a gente tem casos que até no vaso sanitário tem raízes dentro da casa que se plantou ficus lá na frente, né? Então, a primeira coisa é plantar uma muda correta. E essas boas práticas têm uma grande possibilidade de
de não acontecer isso, né? A ficus é aquela de porte enorme, não é isso? Chamada de seringueira, não tem nada a ver. Não, sim, a ficus ela é da mesma espécie, né? Da figueira. Ah, da figueira. A raiz vai longe, né? Que é uma árvore que hoje em dia não é mais indicada para plantio em vias públicas, porque além de atingir grande porte, possui um sistema radicular muito agressivo e altamente atrativo por ambientes mais úmidos, né? Então, às vezes, ela acaba indo em direção à tubulação e causando grandes danos, né? Então, o estudo da arborização urbana, né? Ela vem desde a escolha adequada da muda, né? Do correto preparo do local, a gente chama de berço, né? Olha o nome, berço, né? Que é um local onde essa muda vai ser instalada. Quando a gente fala que é uma criança, é mesmo, né? Sim, com certeza. Interessante, se você tiver condições de fazer uma substituição desse solo, porque geralmente na área urbana, onde está a calçada é uma área que tem muita pedra, né? Um solo muito compactado, adicionar algum material orgânico, talvez um pouco de adubo, uma correção desse Isso pH. aumenta a chance da árvore beber ainda, né? Vai aumentar, né, a possibilidade dessa árvore atingir mais rapidamente a fase adulta, né? E que ela tenha aí altos níveis de crescimento e desenvolvimento, né? Então isso é muito interessante, né? Carla, e aí, vamos explicar agora como é que funciona o atendimento lá no viveiro. As pessoas um monte de gente está nos vendo agora, fala, boa ideia, eu vou lá pedir umas 40 árvores para mim, depois eu coloco aqui, eu vejo onde eu vou colocar, então não é assim, né? Tem um limite, etc. Fala um pouquinho sobre isso. O viveiro fica na BR-153, quilômetro 61, que é naquela baixada da represa, tá? Do Lago 3. Nós ficamos entre a linha de trem e a represa. Então você acessa pela BR. Por enquanto seria pela BR, só pela BR, tá? Nosso atendimento é das 8 às 17 de segunda a quinta e das 8 às 16 nas sextas-feiras. Não fechamos para o almoço. Primeiramente, a pessoa precisa ser morador de Rio Preto, tá? E ela precisa levar um comprovante de residência no nome dela, tá? Então, se a filha... Então, a gente não exige só água e luz. Então, precisa ser uma conta de telefone, para provar, através do RG ou carteira de motorista, que ela tem um domicílio e que ela é ela mesma. Estou querendo explicar assim, um vizinho não pode pegar para o outro. Vou lá, aproveito o carro, vou pegar para... Não, tem que ter essa comprovação lá, tá? Se possível, trazer essas informações que foram debatidas hoje, né? A largura que ela tem, se ela já tem outra árvore, se tem... Para a gente indicar o porte, tá? Não é a muda só correta, a gente vai indicar o porte. Aí a gente oferece, né, várias espécies e ela vai escolher. Não quero com flor, né? E aí ela vai escolher isso, tá? São 2 mudas por residência, até 2 mudas por residência. Se a pessoa se interessar em frutífera, nós temos algumas disponíveis, tá? E, como foi dito antes, a gente aconselha o quê? Planta no fundo do quintal. Eu tenho uma moreira, por exemplo, no fundo do quintal que eu uso para fazer várias coisas, e eu cuido e não tenho problema algum. Então, quem tiver esse espaço, tiver, né, como plantar de maneira correta, né, nos procurem, serão todos bem atendidos. Tenho certeza que sim. Que bacana, viu? E bastante gente está indo procurar o viveiro, né? O número que você me citou agora há pouco é muito importante, né? 1.000 e tantas mudas todo mês, etc. De certa forma, a cidade vai respirando melhor, um pouquinho em relação a isso. Carla e Otto, muito obrigado pela presença de vocês. Você vê que o tempo passa logo, a conversa está boa, a prosa está boa, o tempo passa depressa. Obrigado por todas as informações que vocês passaram para nós. Acho que tem a impressão que foi muito útil para muitas pessoas que nos viram aqui. E fiquem à vontade para voltarem outras vezes para falarem sobre o que vocês quiserem, para a gente conscientizar, orientar as pessoas a respeito disso, que isso eu acho sim muito importante. E Carla, parabéns pelo esse título aí, esse diploma, esse certificado obtido. Vai gerar mais responsabilidade. Exato, sempre, dúvida, né? Então a gente... Do viveiro municipal. A gente precisa da ajuda de todo mundo, né? Porque não é só plantar, precisamos de quem cuide. Isso, é o que você falou, né? Nem todo município tem um viveiro municipal que produza mudas e entregue, distribua gratuitamente, incentivando a população. Deveria ser assim, todo município devia ter, infelizmente não é assim, né? Mas ainda bem que Rio Preto tem, não é isso? Com certeza. Obrigado, Otton, obrigado, Carla. Nós que agradecemos. Até uma próxima oportunidade. E nós agradecemos a você também que nos acompanhou em casa aqui em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.